bem, amados, vamos prosseguir com o nosso vídeo. Bom, eu preguei nos vídeos passados, eu já mencionei ali o terceiro selo. Quando Cristo abriu o terceiro selo, o cavalo preto, escuridão, trevas espirituais cobriram os povos, né? E esta escuridão, essas trevas, elas atuam impedindo que as pessoas conheçam a verdade, né? As pessoas foram ensinadas a ouvir somente o sistema, somente as pessoas de dentro das igrejas. Então, as pessoas foram ensinadas a não ouvirem qualquer outra pessoa que vier falando da verdade, certo? Por isso que eu mencionei, se Jesus aparecer aí falando a verdade, ele não será ouvido. Por quê? Porque o sistema trabalhou dentro das religiões, ensinando para as pessoas que a mensagem verdadeira está ali na sua igreja, que elas não devem ouvir mais ninguém. Isto é um perigo, meu amigo. Porque você tem que ser livre. Você tem que ser livre para investigar a Bíblia e praticar o que a Bíblia ensina. Você também tem que ser livre para pensar diferente do que pensa a sua igreja. Se a Bíblia te mostrou que está diferente do que está na tua igreja, você deve ficar com a Bíblia. Você não deve ir, nestas informações. Tá certo, meu amigo? Então, foi isso que aconteceu comigo. Quando você estudar a Bíblia, prestando atenção nas palavras que saíram da boca de Jesus, as palavras proféticas, você perceberá que você vai ficar com a Bíblia e você vai perceber que você vai ficar estranho para todas as pessoas da sua igreja. Porque a mensagem de dentro da igreja é outra mensagem. Não esta mensagem que a Bíblia mostra, a mensagem do Evangelho eterno, a mensagem que fala que você tem que se preparar, porque vai haver um juízo e você vai passar pelo juízo. Se você não estiver fazendo de maneira correta, não estiver preparado de maneira adequada, você vai no juízo, você vai perecer, vai ser condenado. Não tem meio termo, vai ser condenado mesmo. Esse negócio de dizer que eu vou pecar, mas Deus me perdoa, não perdoa você não. Está aqui a Bíblia. Quem te julga é a Bíblia, a palavra. Jesus disse isso. Se você acha que deixar para o último momento da sua vida, você está enganado, meu amigo. Porque Jesus quer o fruto do seu arrependimento. Jesus quer ver se você produziu frutos na verdade. Se ele procurar você, como ele procurou lá aquela planta que não produzia fruto, que ele falou e ela secou, certo? Então, se ele procurar frutos em você e ele não encontrar frutos que você produziu na verdade, certamente você irá perecer, certo? Então, meu amigo, o interessante é que nós fiquemos com a Bíblia, certo? Não importa o quanto as pessoas estejam falando, mostrando, mas você tem que saber se aquela mensagem, se ela não está distorcida, deturpada, certo? Se não é uma mensagem falsa, você tem que saber, certo? Então, qual é a posição de tranquilidade? É aquela que você está devidamente preparado pelas Escrituras e pelo Espírito de Deus? Ou aquela que você não sabe como você está? Se Jesus aparecer hoje, você está salvo ou perdido? Você tem que ter a garantia pela Bíblia de dizer, eu estou salvo. Se Jesus aparecer hoje, eu estou salvo porque tudo que ele pediu, eu me coloquei e fiz. Ele me pediu para eu me batizar em nome dele. Atos 2:30. Eu fiz o batismo. Ele me pediu para eu crer em Deus como o único
verdadeiro, como diz em João 17:3, 1 Coríntios 8:6, Efésios 4, do 4 a 6, Gálatas 3:27, Colossenses 2:19, 9. Você está entendendo? Então, eu estou tendo a minha comunhão como manda a Bíblia. 1 João 1:3. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. É esta a nossa comunhão. Se você vai para o livro de Atos, os discípulos tinham todos o mesmo pensamento. Tinha tudo em comum. Partiam o pão e oravam. Esta era a comunhão dos discípulos. Hoje apareceu uma outra comunhão. Dentro de um sistema, e você está lá dentro. Achando que você está adorando a Deus, que você está fazendo o máximo. Você tem que abrir o seu olho, meu amigo. Que eu fiquei nisso, com a venda nos meus olhos, por 20 anos. Mas eu louvo a Jesus, que Ele tirou a venda dos meus olhos. Hoje eu vejo a Bíblia nitidamente. Pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor. Ele teve misericórdia de mim, um miserável pecador como eu. Ele teve misericórdia de mim. E me deu esperança. Hoje eu vivo com esperança. Quando Jesus aparecer, eu estou esperando. Não pense você que eu estou amedrontado. Não estou amedrontado. Só se a Bíblia estiver errada. Só se ela não valer. Mas se a Bíblia valer, se é esse o livro de Deus, eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo. Não estou mais em religião, porque lá eu não estava tranquilo. Mas aqui na minha casa, fazendo esse trabalho, de maneira improvisada, mas pregando a verdade que nós precisamos praticar. Tá certo, meu amigo? Então, cavalo preto, eu não vou me deter no que eu já preguei no outro vídeo, mostrando que o cavalo preto aqui no terceiro selo, quando fala aqui, ó, quando abriu o terceiro selo, ouvi o ser vivente dizer, venha, e diante de mim estava um cavalo preto, seu cavaleiro, Apocalipse capítulo 6, verso 5. Diante de mim estava um cavalo preto, seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então eu ouvi o que parecia uma voz dos 4 seres viventes dizendo 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e nem o vinho. Eu mostrei no vídeo anterior que o azeite representa o Espírito Santo. E o vinho representa as doutrinas que nós temos que praticar. Aqui é feito um pedido. Um pedido não, uma ordem. Não danifiques. Não mexa. Não mexa no conhecimento a respeito do Espírito. Não mexa no conhecimento a respeito da doutrina verdadeira. Não mexa nisso. Porque se mexer nisso vai desbandear o povo. Pois, meu amigo, foi justamente aí que mexeram. Certo? Foi justamente aí que o sistema mexeu. Quando ele afirma que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, o Deus Espírito Santo, não é verdade. Não é verdade. Por quê? Porque a Bíblia fala que a doutrina do princípio, todos, Moisés, Elias, Eliseu, Noé, Adão, todos criam no Pai como único. Não tinha outro para se comparar com ele. Depois, o Verbo estava com Deus, certo? O Verbo se fez carne, João capítulo 1, verso 14, e habitou entre nós, cheio de graça e de bondade. Você está entendendo, meu amigo? Mas hoje é ensinado que o Espírito Santo, o poder do Pai, que gerou o Filho no ventre de Maria, Lucas capítulo 1, verso 35. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, pelo poder do Pai. Hoje,
nesta doutrina, nesta adoração, é um Deus, um outro Deus, para competir com o Pai. O Pai não aceita isso. Se você ler o livro de Isaías, a partir do capítulo 42, você vai perceber lá que ele diz, olha, a quem vocês irão me comparar? Olha que ele diz lá em Êxodo capítulo 20, não terás outros deuses diante de mim. Certo? Ele diz, olha, não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. Quando eu comparo um Deus infinito, imortal, nunca foi visto por ninguém. Quando eu faço uma afirmação que ele é isso ou aquilo, eu não estou tornando o nome dele em vão, porque eu sou da esfera finita. Sou pecador, sou falho. Como que eu vou dizer que ele é uma coisa que eu não vi? Que eu não estive lá no céu para ver. E o que diz as Escrituras não fala que ele é uma pessoa. Você está entendendo? Mas nesta doutrina que foi mexida, ele é Deus Espírito Santo. Tirar o Espírito do Pai, como está escrito lá em João 14, 26 e também em João 15, 26, que o Espírito advém do Pai. Ele nasce no Pai. O poder. Lá em Pentecostes, o que caiu lá foi o poder como língua de fogo. Não foi uma pessoa. Em João 17, 22, Jesus disse para os discípulos, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Recebei o Espírito Santo e soprou nos discípulos. Como que a Bíblia está mostrando que o Espírito é o poder, mas aqui dentro do sistema e dentro de todas as religiões, ele é uma pessoa. E essa pessoa se torna o terceiro Deus. Meu amigo, tem que abrir o seu olho, meu irmão. Tem que abrir o seu olho, porque você vai se perder conscientemente. Um cego guiando outro cego, vão cair os dois no mesmo buraco. É ou não é? Não é assim que Jesus falou? Pois é. Mas uma pessoa que tem luz, guiando aquele que está na escuridão, uma pessoa que descobriu a luz, que descobriu a verdade, mostrando para aquele que está em trevas, bobo é ele se não investigar se as coisas são assim mesmo. Bobo é ele. Porque se ele tiver a humildade de investigar, ele vai descobrir que ele estava errado. E o mérito não é para aquela pessoa que falou para ele que estava errado. O mérito é de Jesus. Porque ele quer que todos nós estejamos salvos. Certo? Então, meu amigo, aqui, na abertura do terceiro selo, aqui quando toca aqui no capítulo 8, a trombeta, né? O terceiro anjo toca a sua trombeta, está dizendo que é uma grande estrela queimando como tocha sobre o terço dos rios e das fontes de águas. Olha onde caiu. Nos rios e fontes de água. Eu mostrei no vídeo que rios e fontes de águas é de água potável, é a palavra boa. Então, esta escuridão, essas trevas do cavalo preto, certo? Ela caiu também na palavra. As pessoas estudam, leem, mas não entendem. Ainda tem os falsos profetas que continuam distorcendo, enganando as pessoas. Então as trevas caiu na palavra boa. Rios, né, e fontes. São fontes de pureza, né, de água potável. A água é a palavra. Você está entendendo, meu amigo, o que eu estou falando? Pois é isso, que diz a palavra de Deus. E aqui, quando você vai para a carta referente a esse terceiro selo, está mostrando que é a carta destinada, é o período que a igreja de Deus vai passar na terra, mas a carta dirigida à igreja de Pérgamo, certo? Aqui, quando abre o segundo selo, cavalo vermelho, a carta dirigida à igreja de Esmínia, aqui está falando que tem os judeus, né? A blasfêmia dos judeus, que se diz judeus, mas não são judeus. São sinagogas. Sinagogas são igrejas, né?
Reunião onde se reúne para adorar. Então, sinagogas de Satanás. Aqui, quando abre o cavalo vermelho. Mas aqui, na carta dirigida à igreja de Pérgamo, já não é só a igreja. Aqui está dizendo, sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Aqui está mostrando, aqui, o trono, quer dizer, de onde partem as ideias, as ações desse poder de Satanás. Né? E aqui está falando em Antipas. Né? Lembre-se que aqui, quando abre o segundo selo do cavalo vermelho, morreu Policarpo. Ele era o bispo de Esmínia. Por este poder de Satanás, Policarpo foi colocado no seco e foi esfolado vivo, tirado todo o seu corpo do corpo, toda a sua pele foi tirada com a faca. Ele morreu assim, Policarpo. Ele era o bispo de Esmínia. Mas aqui está mostrando, no terceiro selo, que Antipas era uma fiel testemunha de Jesus. Foi colocado num caldeirão de bronze e colocado no fogo para grelhar. Ele foi morto lentamente, como se fosse um pedaço de carne, virando para tostar de um lado. Foi assim que ele foi morto. Uma testemunha de Jesus. E não só foi esse. Esse poder lá no passado, quando houve a supremacia papal, o tanto de cristãos, seguidores de Cristo que foram mortos. Certo? Foram queimados vivos nas fogueiras. Depois, então, o Coliseu de Roma, ali os leões famintos ali, não sei quantas comportas eles abriam, e os leões invadiam arenas, ali estavam os grupos de cristãos e eram mortos, eram trucidados, os leões sangravam ali no meio da arena, e eles da arquibancada assistindo, outros lendo livro e assistindo aquele espetáculo. E mulheres com crianças novinhas nos seus braços, tentando fugir dos leões, mas fugir para onde? Numa arena, feita a propósito. Então, meu amigo, você não conhece a verdadeira história. Então, é muito fácil hoje a pessoa se apresentar com a Bíblia na mão, dizendo, olha, eu sou cristão, eu sou servo de Deus. Você tem que tomar cuidado e saber da vida da pessoa, dos ensinamentos, para você poder confiar. A Bíblia é a nossa regra de fé. Fique somente com a Bíblia. Escolhe o que estiver errado com a Bíblia na mão. Não tenha medo. Porque aqueles que forem mortos, por causa da palavra de Deus, por causa da verdade, eles estarão salvos. Não tenha dúvida disso. Certo? Então aqui na igreja de Pérgamo também tinha a doutrina de Balaão, né? A doutrina enganosa de Balaão e dos nicolaítas. Começou na abertura do segundo selo com o cavalo vermelho. Ali também tinha a mesma doutrina e os mesmos ensinamentos. Então, aqui, na abertura do terceiro selo, está mostrando para não mexer na doutrina, né? E no azeite. Foi justamente, meu amigo, isso aí que foi mexido. Hoje você tem o Espírito Santo, é como um terceiro Deus, e as pessoas hoje pedem ao Espírito Santo, oram ao Espírito Santo, clamam ao Espírito Santo, certo? Mas elas se esquecem que Deus é a fonte do Espírito. Se Ele não mandar, o Espírito não vem. E Deus não vai poder mandar uma pessoa. Não é verdade? Deus não vai enviar uma pessoa. Ele envia o seu poder, que é o seu Espírito. Você tem que estudar a Bíblia e chegar a essa conclusão verdadeira da Bíblia, certo? Então, hoje as pessoas deixaram Jesus de lado. Acham que Jesus morreu na cruz, porque é ensinado isso dentro das igrejas. Que Jesus foi apenas um ator, ele veio cumprir o seu papel de ator, morreu na cruz e voltou para o céu e acabou. Agora mandou para o Espírito Santo. Não é verdade, porque a obra de Cristo, ela não chegou ao fim ainda. Deus não vai escolher Jesus, Jesus não vai aceitar o desafio para ficar por metade. Ele veio morrer na cruz, mas você lembra que ele falou? Eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Me convém conduzi-la. Ele disse lá em João 17. Foi ou não foi? Então, e agora? É ele que está conduzindo de maneira espiritual ou é outro? O que você acha? Pois é, meu amigo. É isso que está sendo ensinado. Eu quero que você preste atenção. Por quê? Porque você está vendo que ninguém pode falar contra o que está dentro desse sistema.
ou dentro das religiões. Todas as pessoas podem botar o nome das igrejas, podem pregar, fazer novena, podem fazer campanha, podem fazer quermesse, podem pregar na rua, nas praças, podem fazer batismo, pode fazer tudo. Contando que aceita o mesmo batismo e a mesma doutrina. A doutrina central da fé católica. Catecismo Romano. Para o católico de hoje. Página 11. Confira você mesmo. Essa é a doutrina central do catolicismo. Aí você não quer ser católico. Ah, eu não quero ser católico, eu sou evangélico. Meu amigo, se você tem a mesma doutrina e o mesmo batismo, unido, acabou. Você é católico de novo. É só questão de você mentalizar. Colocou o nome de outras igrejas. Universal, para quê? Se é a igreja católica, ela já é católica, já é universal. Você está entendendo? Mas muda-se o nome, por quê? Porque as pessoas não vão para a católica, vão para a universal. Mas você está onde mesmo? Na católica. A mesma coisa. Certo? Aí muda o nome das igrejas, mas a doutrina e o batismo é o mesmo. Só que a Bíblia não me mostra nem esta doutrina como verdade, nem esse batismo. Ela me mostra a doutrina de crer no Pai somente e no seu Filho Jesus Cristo. Adorar somente eles dois. Crer no Espírito Santo, você tem que crer, porque o Espírito Santo é o Espírito do Pai. Ele não pode ser tirado e transformado num terceiro Deus. E isso foi feito por esse sistema. E ai daquele, meu amigo, que não quiser obedecer. Ele será excluído. Ele será perseguido. Certo? Ele será esquecido, morto por esse sistema. Eles não dão nem importância nunca mais para a pessoa. Porque isso já aconteceu. Eu provei desse cálice amargo. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus Cristo. Vamos para o próximo vídeo.